Olá, você que está se preparando para o concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Meu nome é Reivane Jabur e eu estou aqui para fazer a sua revisão do conteúdo de noções de direito civil, visando coadjuvá-los nesta boa preparação que precisarão ter na reta final. Vejam que neste primeiro bloco nós vamos tratar das pessoas como sujeitos de direito, enfrentando um dos tópicos do seu conteúdo programático de noções de direito civil. Vejam que quando nós falamos em sujeitos de direito, nós estamos nos referindo a exatamente aqueles entes que são dotados de aptidão para titularizar as mais variadas relações jurídicas. Os sujeitos de direito são os entes que podem figurar titularizando as relações jurídicas exatamente em virtude de possuírem aptidão para tanto. E quando nós falamos em sujeitos de direito como titulares das mais variadas relações jurídicas, nós já podemos pensar imediatamente nas pessoas. Quando o seu examinador colocou no conteúdo de noções de direito civil as pessoas, ele estava, na verdade, se referindo a estes entes para os quais a lei reconheceu aptidão para titularizar as mais variadas relações jurídicas, aptidão esta que nós chamamos de capacidade de direito. Inaugurando o Código Civil de 2002, o primeiro artigo reconhece em favor de todas as pessoas capacidade de direito. Vejam, você que está aí me acompanhando com o seu Código Civil em mãos, o disposto no artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O que esse artigo 1º quer dizer em outras palavras? Que todas as pessoas têm aptidão, não só para adquirir e exercer direitos, como também contrair deveres, obrigações na ordem civil. Todas as pessoas têm aptidão para titularizar as mais variadas relações jurídicas. E estas pessoas, a quem o artigo 1º reconheceu capacidade de direito, haverá de ser compreendida num sentido muito mais amplo do que inicialmente pudesse parecer. Porque essas pessoas que se apresentam no artigo 1º como sendo dotadas de capacidade de direito, porque possuem aptidão para titularizar relações jurídicas, para ser sujeitos de direitos e deveres, se refere não só às pessoas naturais, que somos nós, seres humanos dotados de estrutura biopsicológica, como também às pessoas jurídicas, aqueles entes abstratos que nós criamos na forma da lei, exatamente para desempenharem certas e determinadas atividades. Vejam, quer as pessoas sejam naturais, quer as pessoas sejam jurídicas, elas são dotadas de capacidade de direito, porque elas são capazes não só de titularizar direitos, como também deveres na ordem civil, se apresentar como sujeitos nas relações jurídicas. Pessoas naturais,
somos nós, seres humanos dotados de estrutura biopsicológica. Pessoas jurídicas são os entes abstratos que nós criamos na forma da lei para certos fins, para atividades específicas. Vejam que no seu edital, quando o examinador, no conteúdo de noções de direito civil, colocou pessoas, ele pediu as espécies. E agora você já sabe do que ele estava se referindo. As espécies de pessoas que são dotadas de capacidade de direito são duas: pessoas naturais, seres humanos, e pessoas jurídicas, entes abstratos que são criados na forma da lei, exatamente para desempenharem certas e determinadas atividades. Todas as pessoas são dotadas de capacidade de direito. Portanto, talvez no decorrer dos nossos estudos, a gente não vá encontrar nenhum outro artigo que seja tão democrático quanto esse artigo 1º que inaugura a nossa codificação. Porque a expressão toda pessoa não deixa ninguém de fora. Quer as pessoas sejam naturais, quer as pessoas sejam jurídicas, independente de cor, de sexo, de raça, de discernimento, de gênero, de orientação sexual, independente de ser, vejam, nacionais, estrangeiros, maiores, capazes, enfim. Todas as pessoas possuem a aptidão para titularizar as mais variadas relações jurídicas, se apresentar nelas como sujeitos. E vejam que nós podemos estudar essa capacidade de direito que a lei reconhece em favor de todas as pessoas, tanto no tempo quanto no espaço. Estudar a capacidade de direito no tempo significa medir quando que ela começa, quando que ela termina. E quando nós falamos da capacidade de direito no espaço, nós estamos nos referindo ao lugar onde ela deve ser exercida. Todas as pessoas são dotadas de capacidade de direito. Mas quando que a capacidade começa, quando que ela termina? Se todas as pessoas são dotadas de capacidade de direito, todas elas vão precisar de um lugar, não só para exercer os seus direitos, como também cumprir com seus deveres. E a maneira como nós vamos medir a capacidade de direito no tempo, perquirindo o marco inicial e o marco final, será através da personalidade. Porque se eu sei que toda pessoa é dotada de capacidade de direito, se eu conseguir calcular quando que a personalidade começa, quando que ela termina, eu vou saber exatamente no tempo quando que as pessoas são dotadas de capacidade. E a maneira de enfrentarmos a capacidade de direito no espaço, verificando onde que ela deve ser exercida, é através do que nós chamamos de domicílio. Vejam que domicílio é exatamente o lugar onde as pessoas vão exercer a sua capacidade de direito. Vejam, meus caros amigos, meus queridos alunos, que quando eu estabeleço o início e o fim da personalidade, eu sei exatamente em qual intervalo de tempo nós seremos dotados de capacidade de direito. Vejam que a lei reconhece a capacidade de direito em favor de todas as pessoas, inclusive as pessoas naturais. Então,
qual é exatamente o marco inicial da nossa personalidade? Qual é exatamente o momento no qual todos nós nos tornamos pessoas? E de acordo com o disposto no artigo 2º do Código Civil, para as pessoas naturais, a personalidade começa a partir do nascimento com vida. O marco inicial da personalidade para as pessoas naturais se dará a partir do nascimento com vida. E pode soar estranho aos senhores eu falar em nascimento com vida, porque nascer já nos dá a sensação de viver, mas eu confesso estar inteiramente à vontade, porque na verdade estou usando a própria expressão utilizada pelo legislador. Foi ele quem dissera do nascimento com vida como marco inicial da personalidade, até para nos mostrar que muitos nascem mortos. Porque nascer é ser efetivamente separado das vísceras maternas. Mas para adquirirmos personalidade é preciso mais. É preciso nascer com vida. E o critério que nós usamos para apurar se houve o nascimento com vida ou não é o critério da respiração. Se respirou, nasceu com vida. Se nasceu com vida, adquiriu personalidade, tornou-se pessoa. E, entendo se tornar pessoa, como toda pessoa, capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mas quem não respirou, já nasceu morto. E quem nasceu morto não adquiriu personalidade, não chegou a se tornar pessoa. E, portanto, não tem capacidade de direito, aptidão para titularizar as mais variadas relações jurídicas. E esta personalidade, que para as pessoas naturais começa a partir do nascimento com vida, vai terminar com a morte. Morte é o marco final da personalidade. É o momento no qual todos nós deixaremos de sermos pessoas. E essa morte a que me refiro como marco final da personalidade para as pessoas naturais, tanto pode ser a morte real, que é aquela que é verificada à luz de um cadáver, como pode ser a morte presumida. E vejam que nós temos morte presumida, tanto com quanto sem a necessidade de prévia declaração de ausência. Nós tanto podemos presumir a morte daquele que nós antes havíamos declarado ausente, como independentemente dessa prévia ausência. Sendo certo que a ausência, em sentido técnico, significa a situação de alguém que desapareceu do seu domicílio sem deixar notícias do seu paradeiro. Ausente é aquele que encontra-se em local incerto e não sabido, cujo paradeiro seja desconhecido. É aquele que saiu para comprar pão na padaria da esquina e nunca mais voltou. E que nos deixara desesperados porque nós não sabemos exatamente o que pode ter acontecido. Pode ter sido morto, pode ter sido sequestrado, preso, atropelado, ou pode simplesmente ter resolvido voluntariamente sumir no mundo. E quando essa pessoa é declarada ausente e fica desaparecida há mais de 10 anos, a lei nos autoriza a presumir a sua morte.
É preciso que já tenham transcorrido mais de 10 anos do desaparecimento de alguém para nós, então, ficarmos autorizados por lei a presumir a sua morte. A não ser que o desaparecido já tivesse mais de 80 anos de idade e já tiverem se passado 5 anos das últimas notícias que tivemos dele. A pessoa, por exemplo, desapareceu com 75 anos de idade. Já se passaram 5 anos e até hoje não voltou, é péssimo sinal. A lei nos autoriza presumir a sua morte. Estes são os 2 casos de presunção de morte com prévia declaração de ausência. Presunção de morte daqueles que nós antes havíamos declarado ausente porque desapareceram do seu domicílio sem deixar notícias do seu paradeiro. Mas é possível a morte presumida sem a necessidade de prévia decretação de ausência naqueles 2 casos estabelecidos pelo artigo 7º do nosso Código Civil. O artigo 7º prevê 2 situações excepcionais nas quais é possível presumirmos a morte de alguém, independentemente de prévia decretação de ausência. Ou porque a pessoa estava em perigo de vida e a morte extremamente provável, ou porque ela foi feita prisioneira em guerra e não reapareceu em 2 anos contados do fim da guerra. Vejam que a sua banca examinadora FCC adora cobrar essas hipóteses de morte presumida sem a necessidade de prévia decretação de ausência. Para aqueles que estavam em perigo de vida e a morte extremamente provável, ou para aqueles que foram feitos prisioneiros em guerra e não reapareceram em 2 anos contados do término da guerra. Nestes 2 casos, qualquer interessado pode requerer ao juiz que declare por sentença o óbito, fixando a data provável de acontecimento dele, esgotadas as buscas e averiguações. Qualquer interessado poderá então requerer ao juiz que declare o óbito por sentença, fixando a data provável de acontecimento. Portanto, vejam se faz sentido. Quando a morte é real, é o laudo cadavérico atestado pelo médico que nós usamos para registrar o óbito no cartório competente. O laudo pelo qual o médico atesta a morte, mediante a realização do exame cadavérico, é que nós usamos como título para registrar o óbito no cartório de registro civil das pessoas naturais. Vejam que a própria sentença que autoriza a sucessão definitiva dos bens deixados pelo desaparecido, que nós usamos para registrar o óbito no cartório competente. Mas nestes 2 casos do artigo 7º, nos quais teremos a morte presumida sem a necessidade de prévia decretação de ausência, depois de esgotadas as buscas e averiguações, então o interessado vai ter que providenciar esta sentença, na qual o juiz vai declarar a morte por presunção, sentença esta que nos servirá como título para levarmos no cartório para registrarmos o óbito naquele livro competente. Então, quer a morte seja real, quer a morte seja presumida, ela se apresentará como marco final da personalidade. Para as pessoas naturais, a personalidade que começa a partir do nascimento com vida vai terminar com a morte. Portanto, em todo este intervalo de tempo,
os seres humanos são dotados de personalidade, são considerados pessoas e, como pessoas, são dotados de capacidade de direito. Se do nascimento com vida até a morte nós somos dotados de personalidade, somos havidos como pessoas, como todas as pessoas, somos dotados de capacidade de direito. Só que tem um detalhe. Embora para as pessoas naturais a personalidade comece a partir do nascimento com vida, a lei põe a salvo, a lei protege os direitos do nascituro desde o momento da sua concepção. Nascituro não é pessoa, porque a personalidade só começa a partir do nascimento com vida. E nascituro é aquele que já foi concebido, mas que ainda está por nascer, porque ele ainda encontra-se alocado nas vísceras maternas. E ainda que o nascituro não seja pessoa, a lei põe a salvo os seus direitos desde o momento da concepção. Ora, se os nascituros não são pessoas, será que eles também são dotados de capacidade de direito? Porque nós sabemos que todas as pessoas são dotadas de capacidade de direito. Mas será que só as pessoas é que teriam essa aptidão para titularizar as mais variadas relações jurídicas? Se os nascituros não são pessoas, será que eles também podem ser sujeitos de direito? Porque a lei diz que eles estarão protegidos desde a sua concepção. E com este afã de tentar nos explicar qual seria a natureza jurídica dos nascituros, qual seria o papel que eles iriam desempenhar nas mais variadas relações jurídicas, surgiram 3 teorias. A primeira chamada de teoria natalista, a segunda chamada de teoria concepcionista e a terceira e última chamada de teoria da personalidade condicional. Vejam que a primeira teoria, chamada natalista, não reconhece em favor dos nascituros capacidade de direito. Para a teoria natalista, os nascituros não são dotados de capacidade de direito, porque a capacidade de direito só começa a partir do nascimento com vida. Daí o nome natalista. Para a primeira teoria natalista, só as pessoas é que são dotadas de capacidade de direito. Porque a capacidade de direito começa a partir do nascimento com vida. E, portanto, só as pessoas a teriam. Para a segunda teoria, chamada concepcionista, o nascituro, assim como as pessoas, também tem capacidade de direito. Também possui aquela aptidão para titularizar as mais variadas relações jurídicas. Enquanto que, para a teoria da personalidade condicional, o nascituro pode até ser dotado de capacidade de direito. Porém, uma capacidade de direito que está subordinada a uma condição que é a de ele nascer com vida. Se nascer com vida, é dotado de capacidade de direito desde lá de trás, desde o momento da sua concepção. Enquanto para a teoria natalista, a capacidade de direito começa a partir do nascimento com vida,
Para a teoria da personalidade condicional, é preciso o nascimento com vida, mas se houver o nascimento com vida, a capacidade retroage ao momento da concepção. Vejam que, colocando essas três teorias na nossa linha do tempo, para a teoria natalista, a capacidade de direito começa a partir do nascimento com vida. Para a teoria concepcionista, a capacidade de direito começa desde a concepção. Para a teoria da personalidade condicional, a capacidade de direito também começa desde a concepção, desde que tenha havido mais tarde o nascimento com vida. Para a teoria da personalidade condicional, se nasceu com vida, adquiriu capacidade de direito desde a concepção. E dessas três teorias que eu destaquei para os senhores, natalista, concepcionista e da personalidade condicional, eu devo dizer que nós adotamos como regra a teoria natalista. Portanto, como regra, se o seu examinador lhe perguntar na prova qual das três teorias foi adotada, teoria natalista. Porque toda pessoa é capaz e a personalidade para as pessoas naturais começa a partir do nascimento com vida. Mas nós adotamos a teoria natalista como regra e, como toda boa regra, tem exceção. Excepcionalmente, nós prestigiamos a teoria concepcionista, porque, excepcionalmente, nós admitimos que os nascituros também possam ter direitos. Direitos estes que serão protegidos desde a concepção. Então, vejam se a leitura do artigo 2º ficou mais leve. A personalidade para as pessoas naturais começa a partir do nascimento com vida. Portanto, é o nascimento com vida o momento no qual todos nós, como seres humanos, nos tornamos pessoas. Mas, em alguns casos, a lei vai proteger os direitos do nascituro desde a concepção. Ainda que o nascituro não seja pessoa, em alguns casos, ele também poderá ter direitos que serão protegidos desde a sua concepção. Esta capacidade que nós reconhecemos em favor de todas as pessoas naturais e jurídicas e, excepcionalmente, até em favor dos nascituros, é aquela capacidade que nós denominamos, que nós chamamos de capacidade de direito. Mas cuidado para não confundirem esta capacidade de direito que nós reconhecemos em favor das pessoas naturais, em favor das pessoas jurídicas e até por exceção em favor dos nascituros, com a capacidade de fato. Meus queridos, existem duas espécies de capacidade. A de direito, que nós reconhecemos em favor de todas as pessoas e excepcionalmente também em favor do nascituro, com a capacidade de fato, que é aquela que vai permitir que as pessoas possam exercer pessoalmente os atos da vida civil. Enquanto a capacidade de direito é uma capacidade de gozar de direitos e deveres, a capacidade de fato é a que habilita a pessoa a exercer pessoalmente atos da vida civil. E essa capacidade de fato nós só reconhecemos em favor das pessoas naturais. E mesmo assim, não são todas as pessoas naturais que são dotadas de capacidade de fato, não. Porque essa capacidade de fato só se adquire através da maioridade ou através da emancipação. Maioridade
que nos termos do caput do artigo 5º se dará aos 18 anos completos ou através da emancipação, que é uma forma de cessarmos para os menores a incapacidade antes dos 18 anos, antes da idade legal. Vejam, todas as pessoas são dotadas de capacidade de direito, mas nem todas as pessoas têm capacidade de fato. Nem todas as pessoas estão habilitadas a exercerem pessoalmente atos da vida civil. É por esta razão que o legislador, nos artigos 3º e 4º, considerou algumas pessoas como sendo absoluta ou relativamente incapazes para certos atos ou quanto à maneira de exercê-los. O artigo 3º considera os menores de 16 anos de idade absolutamente incapazes, enquanto que o artigo 4º, por sua vez, considera algumas pessoas relativamente incapazes para certos atos ou quanto à maneira de exercê-los. Os menores que se encontrarem no limite etário de 16 a 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e aqueles que, por causa permanente ou transitória, não puderem exprimir a sua vontade, como os pródigos, que são aqueles que gastam desesperadamente, desgovernadamente. Vejam que, quando o artigo 1º fala que toda pessoa é capaz, o legislador ali está se referindo à capacidade de direito. Mas quando nos artigos 3º e 4º, o legislador fala de pessoas que são absoluta ou relativamente incapazes, ele está se referindo à falta de capacidade de fato. Portanto, muito cuidado na sua prova para as questões nas quais o seu examinador estiver te questionando a capacidade das pessoas para verificar se ele está se referindo à capacidade de direito ou se ele está se referindo à capacidade de fato. Porque a capacidade de direito, insisto, nós reconhecemos em favor de todas as pessoas, tanto as naturais quanto as jurídicas. Enquanto que a capacidade de fato só é reconhecida em favor das pessoas naturais. Porque as pessoas jurídicas são entes abstratos. E a capacidade de fato para elas resta completamente inviabilizada. Como que uma associação, como que uma empresa, como que um município vai exercer pessoalmente atos da vida civil? Vão sempre precisar de alguém para lhes presentar naqueles atos, para torná-los presentes daquele ato. Agora, as pessoas naturais podem ser dotadas de capacidade de fato quando estiverem habilitadas a exercerem pessoalmente os atos da vida civil. Ou porque são maiores de 18 anos, ou porque, mesmo sendo menores, foram emancipados por todas aquelas formas admitidas pelo parágrafo único do artigo 5º do seu Código Civil. Portanto, no parágrafo único do artigo 5º, os senhores vão verificar as maneiras diferentes através das quais é possível fazermos cessar para os menores a incapacidade antes da idade legal, através da emancipação. Com essas considerações, esgotado o tempo deste bloco, dessa nossa primeira aula, eu agradeço a sua atenção e espero revê-lo no próximo bloco, na próxima aula, como daremos prosseguimento à nossa revisão do conteúdo de noções de direito civil, visando especificamente a sua prova para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo encontro, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Até lá!